Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a disfunção erétil, mais conhecida como impotência sexual, atinge cerca de 30% da população masculina no mundo, acometendo principalmente as faixas etárias acima de 40 anos de idade. Esse é o assunto do Doutor Responde hoje. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Doutor Responde e o assunto desta semana é sobre disfunção erétil, mais conhecida como impotência sexual. Disfunção erétil é a incapacidade do homem de obter e manter a ereção do pênis de forma satisfatória a manter uma boa relação sexual. O predomínio da disfunção tende a ser alto na população geral e aumenta no decorrer da idade, principalmente acima dos 50 anos. Uma série de estudos determinou que entre 20 e 75 anos, o índice seria de 16%. Entre 20 e 30 anos, o índice foi de 8% e entre 70 e 75 anos, o índice foi de 37%. Existem 4 causas principais. A mais importante delas é de cunho emocional, que atinge cerca de 70% dos homens. Os 30% restantes é de cunho orgânico, por exemplo, doenças vasculares, doenças hormonais e doenças que causam deformidade do pênis, como exemplo, a doença de Peyronie. Apesar da indagação ainda ser feita, a resposta é óbvia. Sim, o cigarro causa impotência sexual, como pode ser inclusive notado nas carteiras de cigarro. Antes de mais nada, é necessário fazer uma distinção o que é de fato disfunção erétil, porque não é uma doença, como o nome já diz, é uma disfunção. Então tem a ver muitas das vezes com a intimidade do casal. É diferente de você ter uma fratura por conta de uma queda e você ir no ortopedista onde ele vai tratar essa fratura. E não tem nada a ver com o lado emocional. No caso da disfunção erétil, não. É preciso avaliar todos os fatores emocionais envolvidos, como a intimidade do casal, como é que está essa intimidade, se está saudável, se não está, para ver se tem um prejuízo de fato por conta do lado emocional na disfunção erétil. Primeiro que é um pouco difícil fazer esse diagnóstico, porque muitas das vezes os homens que têm um mau costume de não se consultar, eles acabam indo procurar esse atendimento, essa avaliação a cada 4 anos. Estudos dizem isso, o que acaba comprometendo muitas das vezes o diagnóstico precoce, que às vezes é confundido com o lado emocional ou com uma causa orgânica. Então alguns homens que você percebe, conversando com ele, que a questão da intimidade está comprometida, a intimidade do casal está comprometida, você pode avaliar como causa emocional, e outros que você percebe que mesmo com a ereção sendo prejudicar, eles continuam insistindo. Então você precisa avaliar uma causa orgânica associada. Sim, é totalmente normal acontecer essas ereções noturnas e elas acometem principalmente o período do sono REM, que é o sono em que a pessoa está mais ativa e geralmente serve para poder fazer a conservação do mecanismo de ereção. Geralmente por medo e por vergonha. Então, muitas das vezes, esses homens são questionados em casa por conta do mau desempenho sexual, se associa que ele possa ter alguma relação extraconjugal, ou então não está achando a mulher atraente. Então, tudo isso pode estar em jogo. Então, a relação está em jogo. É muito fácil você procurar um atendimento por conta de tosse, dor na barriga, dor no corpo, febre, mas quando se trata da relação íntima, conjugal, da sexualidade, se torna muito custoso para esse homem procurar um atendimento médico. Sim, pode. É muito difícil uma pessoa que tem uma vida agitada separar a vida do trabalho, a vida agitada que tem, estressante, com a vida conjugal. Então, muitas das vezes ele traz esses problemas para dentro de casa. E isso acaba interferindo na relação íntima do casal. Isso depende muito da postura do indivíduo. Existem jovens que eles têm uma vida extremamente corrida, estão melancólicos, com depressão, com ansiedade, têm muitas das vezes dificuldade de ereção por conta desses problemas. E existem idosos que, apesar da idade, eles têm uma boa qualidade de vida, são felizes, são bem amados pelas suas famílias, muitas das vezes têm poucas comorbidades ou nenhuma. Isso faz com que eles tenham uma boa relação sexual. Como eu já fui falando anteriormente, a maioria das causas são causas emocionais. Porém, dentre as orgânicas, a mais relevante é a causa hormonal. A gente pode fazer um comparativo justamente dessa questão desses hormônios no decorrer da vida da pessoa. No caso da mulher, ela geralmente tem uma queda abrupta dos hormônios na menopausa. Nos homens, não. Essa taxa é mantida equilibrada de forma equivalente no decorrer de toda a vida, justamente porque o homem é o propagador da espécie, é o perpetuador natural da espécie. Então, é necessário cuidado para fazer reposição hormonal em homem, da testosterona do homem. Por quê? Porque não se sabe se isso tem efeito, porque não faz diferença nenhuma na performance do homem. Então, o cunho emocional é muito mais relevante durante a disfunção erétil.
A diabetes é uma doença crônica que age em muitos sistemas do corpo, incluindo o sistema nervoso, que promove também a ereção do pênis. Nesses casos, o paciente que é diabetes compensado ele tem uma dificuldade dessa ereção por conta desse problema. E como alternativa, é usada uma injeção nos corpos cavernosos do pênis para que eles possam se encher de sangue e ficarem eretos. E geralmente o início dessa ação é cerca de 5 minutos. Então 5 minutos após a injeção, o paciente está apto a ter uma boa relação sexual. Primeiramente, é preciso fazer uma distinção. O termo prótese não é correto. O certo é usar o termo implante. Porque prótese é quando você tira uma coisa, um órgão, e coloca uma outra coisa no lugar para substituí-lo. No caso das próteses, que se chama de prótese, é um implante, onde é colocado o silicone perto dos corpos cavernosos para que eles possam ter a facilidade de ficar eretos e assim ter uma boa prática da relação sexual. Acredito que os inibidores da fosfodiesterase, que é o sildenafila, o tadalafila, vieram para ficar. São medicações bem eficazes que provocam dilatação nos corpos cavernosos e assim provocam uma ereção plena e bastante satisfatória. Para falar a verdade, é importante que haja orientação médica de fato. Porém, para pessoas jovens e saudáveis não há problema nenhum. Mas para pacientes mais idosos, ou então pacientes que têm problemas cardíacos, pode ser um sério problema. O ideal é que tenha pelo menos uma orientação médica para o uso desses medicamentos. Mas pacientes jovens, pacientes saudáveis, não vejo problema algum. Mas para pacientes idosos, pacientes cardíacos, que já faz uso de algum outro vasodilatador, pode ter uma série de problemas se usar essa medicação de forma indiscriminada sem orientação médica. Sim, causa impotência sexual porque promove uma redução dos hormônios masculinos, como a testosterona. É importante que se diga que o uso de anabolizante para fins estéticos ou esportivos é proibido. E assim encerramos mais um Dr. Responde. Se gostou desse vídeo, não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais e deixar seu comentário aqui embaixo. Espero que a partir de agora você siga sua vida bem mais firme e faça sua companheira mais feliz. Bora cuidar e resolver!